Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Não é sempre que nós respondemos a uma publicação negativa. Uma das principais razões é que nós raramente recebemos comentários negativos ou imprensa negativa. Fazemos o nosso melhor para projetar uma atividade cristã em todos os aspectos do nosso trabalho e tentamos evitar a controvérsia porque raramente termina em um resultado positivo. Nosso objetivo é incentivar o povo de Deus a olhar em direção à breve vinda de nosso Senhor Jesus e não ser molestados pelos escândalos do mundo. Infelizmente, há momentos em que somos forçados a enfrentar acusações contra o mensageiro de Malaquias 4 e contra a mensagem que ele trouxe. Uma organização de notícias locais publicou recentemente um artigo difamatório sobre o irmão Branham e aqueles que seguem seu ministério. Havia muitas coisas que foram apresentadas como fatos que são falsos, e nós consideramos que devem ser abordados publicamente. Temos recebido muitos telefonemas e e-mails de apoio de crentes ao redor do mundo que viram o artigo. Agradecemos todo o incentivo que temos recebido. Na verdade, existe um amor entre a noiva de Cristo que o mundo não pode entender. A seguir, esta carta que enviamos à organização de notícias. Ela aborda alguns, porém não todos os erros do artigo. Meu nome é José Branham, eu sou o filho do reverendo William Branham e presidente da Gravações A Voz de Deus, Ministério William Branham. Estamos escrevendo esta carta, ambos, meu irmão Billy Paul e eu, em relação ao recente artigo sobre o noticiário intitulado O ex-membro do controverso Tabernáculo Branham Fala, que foi ao ar em 14 de maio de 2012. Agradeço o comentário feito pelo homem anônimo nas sombras, apontando que o irmão Branham foi o pai do movimento carismático. Ministros famosos como Jack Coit, Ellis Bourne e até mesmo Oral Roberts prontamente reconheceram que o irmão Branham não apenas foi uma grande inspiração para os seus ministérios, mas também que ele verdadeiramente era um profeta de Deus. Agradeço também ao repórter apontando que o irmão Branham alegou usar o poder de Deus para curar. Isso é certamente a verdade. Ele nunca alegou ter qualquer poder em si mesmo. Ele afirmava que Jesus Cristo é o curador. Com exceção de alguns poucos pontos brilhantes, fiquei muito decepcionado com a objetividade dos relatórios sobre este artigo. A WHAS tem mais de 60 anos de experiência na área kentuckiana e tem um bom nome na comunidade. Como uma empresa que se orgulha de ser justa e imparcial, havia coisas no artigo que possuem a aparência de ser não somente preconceituosa, mas deliberadamente caluniosa. Em primeiro lugar, ao tirar do ar o rosto do misterioso convidado, é uma flagrante tentativa de dar a ilusão de que a vida deste homem de alguma forma esteja em perigo, se ele fosse identificado. Na realidade, ele é um crítico ferrenho do meu pai e de todos nós que afirmamos crer nos seus ensinamentos. Ele não faz absolutamente nenhum esforço para esconder sua identidade, e vocês até mesmo postaram um link em seu site que leva o seu nome, foto, endereço de e-mail e sua própria história de vida. Ele diz claramente em seu site que ele é neto do irmão William Collins, e vocês o entrevistaram para a história. Vocês acham que o fato de que este homem esteja atacando seu avô possa fazer diferença para os seus telespectadores? Vocês também usaram uma citação do irmão Branham e cortaram a sua palavra sem terminar sua sentença, fazendo-o soar como se ele falsamente previsse o fim do mundo. Por que vocês fariam isso senão para desacreditar o nosso ministério? Aqui está a frase inteira. Agora, contando o tempo, descobrimos que temos exatamente, 17 anos que restam e teremos o mesmo espaço de tempo dado a nós enquanto Deus lida conosco no poder do Espírito Santo, desde 33 d.C. até 1977, o mesmo espaço de tempo de 1954 anos. Aqui está o que o seu clipe disse. Repórter: em 1960, Branham previu o fim do mundo. William Branham: agora, contando o tempo, descobrimos que temos exatamente 17 anos que restam. Isso não é jornalismo objetivo. Na verdade, eu diria que esta é uma mentira descarada para o público. Fazendo o meu melhor para dar a WHS o benefício de dúvida, eu posso apenas esperar que o convidado anônimo desse a vocês essa citação truncada, apostando que vocês não fariam a devida investigação. O repórter disse: Branham previu que estaria vivo para ver o retorno de Jesus Cristo, e muitos de seus seguidores não esperam que ele fique dentro da sepultura. As pessoas vêm de todo o mundo a cada Páscoa aguardando que Branham se levantará para predizer a segunda vinda de Cristo. Isto é ainda mais enganador do que o exemplo anterior.
A Bíblia prevê que todos os mortos em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:13-18. Todos os cristãos acreditam que estarão vivos na vinda do Senhor. Não importa se eles morreram primeiro ou não. Toda a vida do irmão Branham foi dedicada à proclamação da segunda vinda de Cristo, que não deve ser diferente do que qualquer outro líder cristão. Qual denominação não diz que Cristo está voltando novamente? Era o desejo do seu coração que todos pudessem aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal e estivessem lá quando o Senhor Jesus retornar. E sim, nós cremos que ele vai estar vivo quando Jesus voltar, da mesma forma que todos os crentes estarão. Aqui está o que o irmão Branham realmente disse. Se eu morrer antes de Jesus Cristo voltar e eles me derem um funeral, eles tocarão aquele o hino Somente Crer, quando eles me puserem lá na sepultura. Então vocês aqui em Nova York, você ouvir sobre isso, você sabe quando isso vai ser. Pare e cante, somente crer. Uma vez e lembre-se de mim. Você irá? E lembre-se, eu creio nisso, que um dia eu vou sair de lá. Isso mesmo, essa é a minha fé. Creio ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, de todo o meu coração. E até o ponto das pessoas virem de todo mundo para o cemitério para ver o retorno do irmão Branham. Isso é uma fofoca no seu melhor. Eu cresci nesta área com outras crianças tirando sarro de mim, com as pessoas indo para o túmulo na Páscoa para vê-lo subir, mas em toda a minha vida eu nunca conheci ninguém que acreditasse nisso. Fico triste que a WHS proclamasse uma mentira tão dolorosa tanto para mim como para todos os que creem na mensagem de meu Pai. Na realidade, a Páscoa é um momento de adoração em todas as religiões cristãs e o irmão Branham tem tido reuniões de Páscoa em Jeffersonville desde 1933. O túmulo é um lugar para os crentes visitarem e prestar homenagens a um homem a quem eles possuem a mais alta consideração. Um jornalista profissional teria pelo menos procurado alguém que realmente cresce nisso, ao invés de cortar e combinar o testemunho de David Fosberg. Nós convidamos a sua administração para rever todo o clipe de sua entrevista no túmulo. Será muito diferente do que vocês relataram. O repórter perguntou por que tantas pessoas locais não sabem sobre William Branham. Seu convidado misterioso disse: é quase as portas fechadas. Se há um ministério mais aberto do que o nosso, eu gostaria de vê-lo. Dê um passeio por Jeffersonville e veja quantas pessoas já ouviram falar de William Branham. Esse é o ministério. Você vai descobrir que quase todo mundo escutou. Infelizmente, para aqueles que não têm uma boa compreensão do nosso ministério, seu artigo irá percorrer um longo caminho para lançar uma sombra vergonhosa sobre todos nós. E sobre os comentários de seu misterioso convidado sobre as gravações A Voz de Deus do Ministério William Branham, GVD, ele falou que a venda de brinquedos e de outras coisas por lucro. Nós vendemos algumas coisas, mas quase sempre os itens são vendidos abaixo do que pagamos por eles, e quase todo o material enviado ao exterior é doado. Na verdade, mais de 95% do material produzido pela Gravações A Voz de Deus é completamente doado e livre de encargos. Nós operamos quase que inteiramente por doações voluntárias. Vocês poderiam ter sabido disso se vocês tivessem perguntado, mas não fomos contados antes que sua história corresse. Jornalismo objetivo? Por que vocês publicariam uma história sobre William Branham e a Gravações A Voz de Deus sem contatar a Gravações A Voz de Deus onde seus 2 filhos trabalham? E finalmente eu tomo como uma ofensa pessoal a um comentário feito pelos seus repórteres. Eles tocam as mesmas velhas fitas, 1140 sermões. Eles as ouvem várias vezes, as que eles fizeram lá atrás nos anos 50 e 60. Se o meu pai pregou a palavra de Deus, então não deve ser chamado de as mesmas fitas velhas, assim como ninguém deve dizer eles, os cristãos, leem os mesmos 66 livros velhos da Bíblia, várias vezes. Os 1200 sermões que temos são preciosos para nós, porque cremos que eles foram pregados por um profeta de Deus. Se a palavra de Deus era verdadeira quando ela foi escrita há milhares de anos, então ela ainda é verdadeira hoje. Cremos nisso pela Bíblia e pela mensagem de William Branham. A palavra de Deus não inspira. Isso era para ser uma reportagem investigativa, mas parece-me que o repórter estava impondo a sua opinião. Mesmo a WHS discorde de nós, ainda assim merecemos o mesmo respeito que qualquer outro cristão. Meu pai terreno fez o seu melhor para apontar o mundo para Jesus Cristo e sua palavra. Ele viveu uma vida que estava acima de qualquer suspeita, a qual tem sido provada nesses 47 anos desde que ele passou. Eu não entendo por que vocês iriam ignorar a verdade e dar credibilidade a um homem que se esconde nas sombras e se jorra acusações caluniosas com absolutamente nenhuma base de fato. Essa história pelo
AS mostrou preconceito contra um certo grupo de pessoas que têm todo o direito de adorar o que quiserem, contando que sigam as leis desse grande Estados Unidos. Por favor, olhem para trás em sua história e se perguntem: no que isto resultou? Vocês se preocuparam em verificar a integridade de seu misterioso convidado, que não livremente insultou e condenou um grupo de pessoas honestas e justas, com que eu lhes apresentei nesta carta. Essa história fez jus aos padrões normais para uma transmissão da WHS? Atenciosamente, José Bernardo Brana, presidente de Gravações A Voz de Deus, Billy Paul Brana, vice-presidente de Gravações A Voz de Deus.